Imagine isso por um instante. E se a linha entre a realidade e o sobrenatural não fosse tão nítida quanto pensamos? E se, em algum canto obscuro da nossa existência, a própria mente humana tivesse o poder de moldar o invisível, de dar forma ao que não existe? Prepare-se para mergulhar em uma história que desafia a lógica, uma jornada ao coração do inexplicável, onde a crença coletiva deu vida a uma entidade, um fantasma. Este não é um conto de fadas, nem uma lenda urbana. É a história real de um experimento que chocou o mundo da parapsicologia e nos fez questionar o que realmente define a existência. Você está pronto para desvendar os segredos de Philip, o fantasma que nunca existiu, mas que se manifestou de formas aterrorizantes? Junte-se a nós na investigação deste experimento que desafia a realidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Fique até o final para descobrir como os pesquisadores fizeram o fenômeno parar. Porque alguns fantasmas não estão assombrando casas, estão assombrando a nossa mente. Nos anos 70, em Toronto, Canadá, um grupo de pesquisadores da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Toronto estava em um beco sem saída. A parapsicologia na época era um campo minado de charlatões e relatos duvidosos, carecendo de evidências concretas e de uma metodologia rigorosa. Cansados das fraudes e da falta de progresso, eles se propuseram a investigar uma questão fundamental: a natureza dos fenômenos paranormais. Seriam eles manifestações de espíritos desencarnados, como a crença popular sugeria, ou algo mais intrínseco à psique humana? Foi então que surgiu uma teoria ousada, quase herética, proposta pelo Dr. George Owen, um respeitado parapsicólogo. E se os fantasmas não fossem espíritos de mortos, mas sim projeções da mente humana, criadas por nossa própria energia psíquica, por nossa crença coletiva? Essa ideia, que desafiava séculos de folclore e superstição, era a base para um experimento sem precedentes, o experimento de Philip. A premissa era simples, mas aterrorizante em suas implicações: criar um fantasma do zero, usando apenas o poder da mente coletiva. Eles queriam provar que a mente humana, quando focada e unificada, poderia gerar fenômenos que antes eram atribuídos a entidades sobrenaturais. Era uma tentativa de desmistificar o paranormal, mas que acabou por abrir portas para mistérios ainda maiores. Para o experimento, eles fizeram algo engenhoso e perturbador. Eles inventaram um fantasma chamado Philip Allisford. Um aristocrata inglês do século XVII foi o personagem central dessa farsa elaborada. Sua história foi meticulosamente elaborada para ser o mais convincente e trágica possível, repleta de detalhes que pudessem evocar emoção e crença. Philip, nascido em 1624, era um cavaleiro leal, um homem de honra, mas com um destino cruel. Casado com uma bela e fria mulher, Dorothea, ele foi traído por ela com um cigano. A dor da traição e a humilhação levaram Philip a um ato desesperado. Ele cometeu suicídio em seu castelo em 1654, aos 30 anos de idade. Cada detalhe, cada reviravolta em sua vida fictícia foi criado para ser o mais vívido possível. Mas com uma ressalva crucial: Philip nunca existiu. Ele era uma ficção, um personagem de papel, um fantasma de faz de conta, uma construção mental coletiva. O grupo de 8 pessoas, cuidadosamente selecionado por sua mente aberta e capacidade de concentração, incluía uma dona de casa, um contador, um engenheiro, uma estudante, entre outros. Eles se reuniam regularmente, não para invocar um espírito, mas para meditar sobre Philip, discutir sua vida, visualizar sua aparência e até mesmo desenhar seu castelo e sua tumba. Eles se esforçaram para dar a Philip uma história rica e emocional, imbuindo-o de uma personalidade e de um passado. Eles estavam, em essência, criando uma lenda, uma narrativa tão poderosa que,
esperavam, pudesse se manifestar no mundo físico. A ideia era que, ao focar intensamente em uma história e um personagem, a energia psíquica do grupo se concentraria e talvez criaria uma forma de manifestação. A questão que pairava no ar era: essa manifestação seria apenas uma ilusão coletiva ou algo mais? As sessões começaram em um ambiente cuidadosamente preparado, uma sala escura com uma mesa redonda no centro, evocando a atmosfera de uma sessão espírita tradicional, mas com um propósito radicalmente diferente. O grupo se sentava ao redor da mesa, em um silêncio quase reverente, concentrando-se intensamente em Philip. Eles conversavam sobre ele, como se fosse um amigo antigo, relembrando detalhes de sua vida fictícia, reforçando a narrativa que haviam criado. No início, nada, apenas o silêncio, a escuridão e a frustração. Mas eles persistiram, impulsionados pela curiosidade e pela esperança de desvendar um dos maiores mistérios da existência. E então, após semanas de tentativas, algo começou a acontecer. Pequenos ruídos, batidas sutis na mesa, vibrações quase imperceptíveis. O grupo ficou em êxtase, uma mistura de medo e fascínio. Seria Philip? Estariam eles realmente invocando uma entidade a partir do nada, apenas com o poder de suas mentes? As batidas se tornaram mais fortes, mais frequentes, ganhando um ritmo e uma intensidade que não podiam ser ignorados. Eles desenvolveram um código de comunicação rudimentar, uma batida para sim, duas para não. E para a surpresa e o espanto de todos, Philip começou a responder. Ele respondia a perguntas sobre sua vida, confirmando os detalhes que eles mesmos haviam inventado, mas também revelando informações que, de alguma forma, pareciam ir além do que havia sido conscientemente criado pelo grupo. A mesa começou a se mover e arrastar-se pelo chão, inclinar-se de forma inexplicável. Testemunhas externas, incluindo cientistas céticos e parapsicólogos renomados, foram convidadas a observar as sessões, e os fenômenos continuaram, sob o olhar atento e muitas vezes incrédulo de todos. O grupo estava convencido. Philip estava ali, de alguma forma, manifestando-se, um fantasma, nascido da pura intenção humana. Mas como? Essa era a pergunta que ecoava na mente de todos. Os fenômenos se intensificaram, desafiando todas as leis da física e da lógica. A mesa, que pesava mais de 50 quilos, não apenas se movia, mas levitava, flutuando no ar por alguns segundos antes de retornar ao chão com um baque surdo. Luzes piscavam sem explicação, objetos se moviam sozinhos e correntes de ar frio surgiam do nada, mesmo em ambientes fechados e sem correntes de ventilação. O grupo, inicialmente cético e racional, agora estava imerso em uma realidade que eles próprios haviam criado. Mas como uma entidade fictícia, uma mera construção mental, poderia gerar tais manifestações físicas tão poderosas e inegáveis? Seria a mente humana tão poderosa a ponto de transcender a barreira entre o pensamento e a matéria, de influenciar o mundo físico de forma tão direta e dramática? Ou haveria algo mais, algo que eles não compreendiam, agindo nas sombras, utilizando a energia psíquica do grupo como um canal para se manifestar? O experimento de Philip não era apenas sobre fantasmas, era sobre o poder da mente, sobre a natureza da realidade e sobre os limites do que consideramos possível. O experimento de Philip durou anos, e os fenômenos continuaram a surpreender e a desafiar a compreensão. As manifestações eram consistentes e impressionantes, mas havia um limite. O grupo nunca conseguiu fazer Philip se manifestar visualmente, nem produzir vozes audíveis. As manifestações eram sempre através de batidas, movimentos da mesa e outras interações físicas, mas nunca uma aparição completa ou uma comunicação verbal clara. Essa limitação levantou questões importantes
sobre a natureza da manifestação e se Philip era realmente uma entidade ou apenas uma projeção. Em um dado momento, os pesquisadores, buscando testar os limites da sua própria criação, tentaram fazer Philip se contradizer, revelando que ele era uma farsa, uma invenção. Mas Philip, ou a energia que o representava, continuou a responder de forma consistente com sua história fictícia, ignorando as tentativas de desmascará-lo. Isso adicionou uma camada extra de mistério. Se ele era apenas uma projeção, por que não se desfez quando confrontado com a verdade de sua inexistência? E o experimento chegou ao fim de forma tão intrigante quanto começou. Após meses de fenômenos crescentes, os pesquisadores decidiram coletivamente negar a existência de Philip. Em uma sessão final, confrontaram a entidade diretamente. Você nunca existiu. É apenas uma invenção nossa. Imediatamente, as batidas cessaram. A mesa parou de se mover e a energia na sala se dissipou. A entidade que havia ganhado vida através da crença coletiva desapareceu quando essa mesma crença foi revogada. O fantasma criado pela mente foi desfeito pela mesma força que o trouxera à existência. O experimento foi encerrado, deixando mais perguntas do que respostas. A conclusão oficial foi que o experimento demonstrou o poder da expectativa e da crença coletiva na geração de fenômenos paranormais, um tipo de psicocinese coletiva. Será que a explicação científica, por mais plausível que seja, é suficiente para apagar o arrepio na espinha que a história de Philip nos causa? Se você se intrigou com a história de Philip e se questionou ao pensar no poder da mente, deixe seu comentário abaixo. O que você acha que realmente aconteceu no experimento de Philip? Você acredita no poder da mente coletiva para criar fenômenos paranormais? Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se aprofundar nesse mistério e participar dessa discussão fascinante. E se você ainda não o fez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os mistérios mais sombrios e inexplicáveis do universo, onde desvendamos os mistérios que a ciência ainda não pode explicar. Até a próxima. E que seus pesadelos sejam apenas sonhos, ou talvez um convite para explorar o que está além da sua compreensão.